Olá! Hoje eu vim falar sobre os livros que eu li no mês de junho. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, a gente já tá quase em meados de julho, mas eu não tive tempo para gravar isso antes e eu queria gravar com calma e bem feito, então por isso que o vídeo tá saindo só agora. Mas eu vou falar sobre o que eu li esse mês passado e também sobre alguns livros que chegaram aqui e sobre alguns que eu comprei que eu tô muito animada para ler. Então vamos lá. Eu comecei meu mês lendo um livro que a Todavia me mandou, que é Desterros, da Natália Timmerman. A Natália é autora de Copo Vazio, que eu acho que é o livro mais famoso dela, e As Pequenas Chances, todos publicados pela Todavia. E agora, na verdade, esse aqui é o primeiro livro que ela escreveu, mas foi agora republicado pela Todavia. E a Natália é psiquiatra de formação e vai falar sobre os anos que ela trabalhou no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, em São Paulo. Então, a gente vai ter aqui várias histórias, vários personagens, todos com os nomes alterados, de pessoas que ela conheceu enquanto ela trabalhava lá, de histórias que ela conheceu enquanto trabalhava lá. E é um livro muito triste, né? Porque a gente vê o tanto que o sistema penitenciário é difícil, é mal feito, muitas questões a ser tratadas sobre esse assunto, mas não é disso que o livro se trata. Mas é um livro muito interessante, se a gente está falando de sistema penitenciário, o hospital do sistema penitenciário também é bem complexo, porque é uma situação que você está lidando com pessoas que não são bem-vindas pela sociedade e tendo que cuidar delas, cuidar da saúde delas. Então, é complexo para várias pessoas que trabalham ali, eu entendo, e eu entendo que você tem que desapegar totalmente do que aquela pessoa fez, porque você tá, no final das contas, o seu trabalho é cuidar daquela pessoa. Então, eu imagino que deve ser muito complexo, ainda levando em consideração o tipo de crime que a pessoa cometeu para estar ali. Tem histórias muito tristes aqui, mas é um livro muito interessante e bonito de mostrar o lado humano que todo ser humano tem, né? Porque por mais que a pessoa tenha cometido um crime, ela continua sendo humana, então é interessante essa perspectiva de trazer essas histórias. Eu queria ter visto um pouco mais da visão psiquiátrica da Natália, porque aqui não trata disso, se trata só dessas histórias. Mas eu queria então ter visto um pouco mais disso, mas foi uma leitura que eu gostei. E se você tem interesse pelo assunto, eu recomendo essa leitura. Depois disso, eu li no Kindle o segundo livro da tetralogia da Helena Ferrante e continuo amando. Foi curioso porque o primeiro eu me lembrava de ter lido, certas partes eu lembrava, porque eu já tinha lido 2 vezes. O segundo, eu tenho a sensação de que eu não lembrava de nada, eu li coisas e fiquei chocada como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo. Tudo bem que eu li em 2017 ou 2018, então tem bastante tempo, mas mesmo assim. E eu não entendi, que eu fui ver no Goodreads, eu tinha dado 3 estrelas para esse livro, e agora eu dei 5, então eu acho que foi uma leitura feita sem atenção, sem profundidade, e eu acho que também a minha experiência agora, lendo e vendo a série, está sendo muito mais enriquecedora, então eu acho que isso contribuiu também para essa minha mudança de experiência de leitura. Mas sim, continuo gostando muito, muito envolvida com os personagens, já começando a sentir uma tristezinha pensando que só faltam 2 livros e que eu vou ter que abandonar esses personagens. Mas eu tô gostando muito, muito mesmo. Esse livro, no primeiro livro, como elas são crianças e pré-adolescentes ali, adolescentes, a gente vê mais a violência acontecendo com os adultos ali em volta delas. Agora, com elas já crescidas, a gente vê esses casos pesados, essas violências acontecendo com elas. Então, já é uma leitura mais pesada. A série, então, também é maravilhosa, ela é muito bem produzida, as cenas são lindas, assim. E agora que eu conheço os personagens, eu já leio vendo a cara deles, e é muito legal, porque eu leio e imagino, nossa, essa passagem aqui, essa cena tem que ter sido feito muito bem feito. Estou muito ansiosa para ver essa passagem na série e ver isso sendo retratado, como que eles escolheram retratar, é muito legal. Da série, o final, como que eles escolheram fazer um modelo que é 4 temporadas, cada temporada é um livro e cada temporada tem 8 episódios. Eles seguiram esse padrão, então eu achei que o final ficou meio corrido. Então, se você só assistiu a série, por favor, leia o livro, porque o livro é muito mais rico em detalhes, como é comum de acontecer. Mas nesse caso eu senti falta de muita coisa na série que eu queria que tivesse sido feito com mais calma. Mas a série é maravilhosa de todo jeito. O livro, então, muito mais. E aí já comecei o terceiro também. E tô triste já. Tô com
pré-depressão para quando acabar essa série. E é uma coisa interessante que eu não tinha costume de ler séries, né? Eu não gosto muito dessa questão de ler séries, porque você fica muito tempo envolvido ali com uma história e não lê outras. Só que nesse caso eu descobri que eu gosto de ler séries e talvez seja uma coisa que eu vou considerar mais no futuro. E por último, eu li só 3 livros esse mês. Só não, né? Eu li 3 livros esse mês. E foi um que eu tinha conflitos com ele, porque eu queria ler há muito tempo, eu colocava na minha lista de desejos, tirava, colocava, tirava, por medo. Eu ficava com interesse de ler o livro, colocava na minha lista, passava um tempo, eu tirava, sentia que não era o momento, por puro medo. E tem muitas leituras que eu sou assim até hoje, e eu acho que enfrentar esse medo, enfrentar esse livro, que foi como eu fiz com esse, deixa eu falar logo qual que é, né? O Sonho e a Fúria, do Faulkner. Foi muito bom pra mim, porque me fez sentir pronta para outras leituras, e isso vai até refletir nos 2 livros que eu comprei, que eu vou mostrar aqui, que são livros que também eu tinha medo, de autores que eu tinha medo, e que esse livro aqui me deu coragem para fazer essas outras leituras. O Sonho e a Fúria é um clássico, e ele realmente é um livro difícil, é um livro complexo. É como se ele fosse um quebra-cabeça, que ali, primeiro, estão todas as peças espalhadas e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas é muito legal ir vendo as peças se juntando e você conseguindo ver aquela imagem que está se formando. Porque você vai entendendo e montando esse quebra-cabeça à medida que os capítulos vão passando. São 4 capítulos, cada capítulo é narrado por uma pessoa e ele vai falar da família Compson. E o primeiro capítulo, que é o mais diferente, e acho que o motivo por muitas pessoas terem medo desse livro e talvez começarem a desistirem, é que o primeiro capítulo é narrado pelo Benjamin, que é o filho da família Compson, que ele tem uma deficiência intelectual. Então é a perspectiva dele com essa deficiência intelectual narrando esse capítulo. Então é muito confuso, ele mistura os tempos, os acontecimentos, então você fica ali vivendo aquele estranhamento e enfrente esse estranhamento, porque faz parte. E aí no segundo capítulo as coisas vão se esclarecendo, mas para mim no segundo ainda ficaram bem, bem difíceis. E ali do terceiro e no quarto você vai juntando todas as peças e entendendo o que está acontecendo, entende a história daquela família e daqueles personagens. É um livro que eu gostei muito, é um livro que fala muito que é uma questão de ler mais de uma vez, porque você só entende tudo quando chega no final, então dá vontade de voltar no começo para entender melhor o que você não entendeu no começo. Por enquanto eu só li uma vez, mas provavelmente eu vou ler isso, mas não agora, provavelmente eu vou ler de novo. Mas eu gostei muito, eu recomendo, é um estranhamento interessante, e eu recomendo não desistir. Eu cogitei desistir, e aí eu peguei um papel e falei, não, deixa eu me situar, deixa eu anotar os personagens, deixa eu ver o que eu consigo entender, quais as relações que eu consigo fazer. E isso me ajudou, isso me deu um gás, assim, para continuar o livro. E aí esse livro me deu essa coragem de enfrentar outros livros, que é que eu vou falar aqui. Mas primeiro eu quero falar sobre alguns livros que a Todavia me mandou. O primeiro foi o Desterros, da Natalia Timmerman, que eu falei. O segundo foi esse aqui, da Han Kang, que ganhou o Prêmio Nobel ano passado. E eu já li A Vegetariana, que é o mais famoso dela, já li um outro dela também. E tem um só que eu não li, e agora eles publicaram esse, que na verdade não foi escrito agora, mas eles publicaram agora. E eu já até estou lendo, como vocês podem ver, então eu vou falar sobre ele mais no próximo mês. Mas, por enquanto, fica aqui essa recomendação já. E essa capa eu achei muito, muito bonita. Outro livro que a Todavia me mandou foi James. Numa newsletter passada eu falei que eu viajei de férias. E em todas as livrarias que eu entrei, tava esse livro lá na frente. Então eu acho que é um livro que tem sido muito comentado. Ele é o mesmo autor do Ficção Americana, que teve o filme também. Eu não li o livro, mas eu vi o filme. E essa história aqui vai falar sobre as aventuras do Huckleberry Finn da perspectiva do escravo. Então é um livro que eu ouvi falar muito bem, que eu quero muito ler, é a perspectiva do Jim, que é esse personagem, só que que é o James, né, no caso, só que eu não li as aventuras de Huckleberry Finn. Então eu já coloquei ele no meu Kindle, porque eu quero fazer essa leitura primeiro, porque eu não acho que faz sentido ler esse livro sem ter lido o outro. Então é um projeto para não sei quando, mas é um livro que eu quero ler depois de ler as aventuras de Huckleberry Finn. Então depois eu volto para comentar sobre esse livro. E um outro livro que chegou aqui também
foi esse aqui, que é o lançamento da Aline Bay, Uma Delicada Coleção de Ausências. A Aline Bay é a autora do Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. São 2 livros muito bonitos, muito tristes. Eu tenho um carinho muito grande pela Aline Bay. No Peso do Pássaro Morto eu tenho uma dedicatória que ela fez, na verdade, para minha irmã, e fez uma dedicatória como se fosse para nós duas, que é muito bonita. Ela é muito atenciosa comigo, sempre faz questão de mandar os livros dela, e me convidou para o lançamento, só que não é onde eu moro. Então, eu pretendo fazer essa leitura em breve também e venho contar para vocês. E mais um livro que a Todavia me mandou foi esse aqui, da Ottessa Moshfegh, Ressaca. Eu gosto muito dos livros da Ottessa Moshfegh. O livro que eu mais gosto é O Meu Ano de Descanso e Relaxamento. E, na verdade, esse aqui é o primeiro livro dela. E eu pedi para Todavia quando eu vi que eles iam lançar. E eu não lembrava, mas eu falei numa newsletter também sobre o fato de que sempre que eu faço essas viagens, tem umas casinhas que eles constroem. Por exemplo, um morador constrói uma casinha, tipo uma casinha de passarinho, só que um pouco maior, na frente da casa deles, para colocar livros que eles não querem mais e para as pessoas poderem pegar aqueles livros e deixarem outros, e ser uma troca, assim, de leituras e leitores. Então eu sempre procuro essas casinhas quando eu viajo. E quando eu estava na Noruega, ano passado, eu achei uma casinha dessas. Na verdade, era uma cabine telefônica que, como não se usa mais, eles transformaram numa casinha de livros. E eu achei justamente esse livro em inglês, ainda bem, porque em norueguês eu não ia conseguir ler. Mas eu achei esse livro aqui, que é esse aqui. E, por favor, essa edição aqui é muito mais bonita. Eu amo as capas da Todavia. Então eu já li ele em inglês, eu li inclusive lá na viagem, mas eu quero ler de novo para ver em português. É um livro curtinho, então eu quero muito fazer essa leitura também. E, para finalizar, eu queria falar sobre 2 livros que eu comprei, que tem tudo a ver com essa questão de enfrentar medos literários, e me deu coragem também para enfrentar outros medos, tipo Guimarães Rosa, que é inclusive um que eu quero ler há muito tempo e fico com medo, nem pego para ler por medo. E então eu tenho já alguns livros dele aqui, eu já coloquei, separei porque eu quero ler algum deles em breve. Mas os 2 livros que eu comprei são livros clássicos e são livros que têm aparecido em outras leituras, em outros conteúdos que eu vejo, tem aparecido para mim. O primeiro é Dublinenses, do James Joyce. James Joyce é um autor que eu quero ler há muito tempo. Eu tenho lido muita literatura irlandesa, né, com Sally Rooney, Claire Keegan. Então, ele é um autor que eu preciso ler e ele é um autor que se fala muito quando se trata da origem do fluxo de consciência, né, que é algo que a Virginia Woolf faz muito e vários outros autores. Então, eu quero muito ler esse livro. E é a obra mais acessível dele, o que dizem. Eu até tenho aqui o Retrato do Artista Quando Jovem, mas é um outro que eu tenho medo. Então eu preferi começar esse aqui, que é um livro de contos dele que ele escreveu aos 25 anos. Então, contos eu acho que é uma porta de entrada para um autor que é mais tranquila. Então eu quero fazer muita essa leitura. É um livro curtinho também, então eu pretendo ler em breve. E o outro livro que eu comprei, que é o Grande Maioral, é um livro que eu, na verdade, nunca cogitei ler, sempre, nunca passou, assim, pelos meus desejos ler esse livro. E até porque é uma longa sequência, uma longa série, e eu acho que tudo que eu tenho feito tem caminhado para eu chegar nessa leitura, porque eu acabei de falar que eu quero ler mais séries e falei que eu quero enfrentar medos literários. Então esse livro é exatamente essas 2 coisas. Então um livro que... E curiosamente, esse livro passou a aparecer muito nas coisas que eu leio. Óbvio que ele é muito citado, muito falado, todo mundo fala sobre ele, mas eu não sei se tá em tudo ou se eu comecei a perceber que ele tá em tudo que eu consumo. E o livro é Em Busca do Tempo Perdido. Esse aqui é o volume 1, que é Para o Lado de Swan. Na verdade, aqui está traduzido como A Procura do Tempo Perdido. E eu queria essa edição toda lindona, que cada livro é um volume, porque normalmente eles têm aquelas edições com 3 volumes e cada volume é 3 ou 2 livros. São 7 volumes, se eu não me engano, e essas capas de pinturas eu acho maravilhosas. Eu estou muito animada para fazer essa coleção. Mas eu não sei quando que eu vou ler, mas é um livro que eu queria adquirir há muito tempo. E é uma leitura que eu tô assistindo vídeos sobre como fazer essa leitura, como é a melhor forma de aproveitar esse livro, porque de fato é uma das coisas mais bonitas já escritas, o que dizem. Então eu quero fazer essa leitura com calma, e é isso que dizem para fazer. É um livro para se ler com muita calma, para se ler, reler,
ler uma passagem, reler essa passagem, sentir essa passagem, realmente entender. Muita gente fala sobre escrever as impressões do livro enquanto lê, exatamente para absorver melhor, fixar melhor e analisar melhor a leitura. E tudo isso tem a ver também com o que eu falei no vídeo passado, de querer ler com mais atenção, querer ler com mais calma. Então eu acho muito legal ver como tudo é um reflexo de tudo que a gente faz. Então tudo que eu estou fazendo em outras leituras estão refletindo nesse momento que eu estou chegando agora e nesse desejo que eu estou tendo agora de fazer essa leitura. Então, esse aqui é o maioral desse vídeo, eu acho. Não sei quando que eu vou falar sobre ele, nem se eu vou falar, se eu vou dar conta de falar, porque é realmente uma obra complexa e enorme, né? Mas eu tô muito animada para ler. E acho que é isso. Esses foram todos os livros que eu vim falar sobre no mês de junho. E eu volto para falar das minhas leituras de julho. Espero que você tenha tido ótimas leituras por aí. E até a próxima!